Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também aos nossos irmãos que nos assistem pela live. O Espírito Santo possa derramar da sua graça, da sua misericórdia, acrescentando a sua sabedoria, entendimento de Cristo, né? Que Ele veio para nos dar entendimento e conhecermos aquilo que é verdadeiro, né, irmãos? Nós sabemos que aí fora só é engano, só é mentira, só é leviandade, só há coisas que não é do caráter do Pai, não é do caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? E por essa e por outras, que a palavra fala, né, que não ameis o mundo nem no que nele há, não é verdade? Que muitas coisas não é do caráter do nosso Deus, né? Mas o mais importante é que Jesus, Ele veio nos trazer, irmão, e nos mostrar qual caráter que devemos andar, com qual caráter, né, que devemos, né, estar em sua presença, do jeito que nós temos que falar, do jeito que nós temos que agir, segundo a sua palavra, segundo tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E hoje, cada dia mais, né, irmãos, nós vemos que está fácil ser enganado, né? Porque a pessoa que ela não busca ter o entendimento de Cristo, irmão, do Evangelho, que é a verdade, que é a única verdade que há, mais verdadeira que essa, não há outra, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Fica muito fácil de cair nas mãos, né, de enganadores. E eu falo isso, né, irmão, porque hoje nós temos esse entendimento, segundo a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E por isso nós não podemos e nem somos enganados, por causa que a palavra está em nós. E aquele que busca Jesus Cristo, a palavra está nele, né? Aquele que busca e tem o firme propósito, né, irmãos, de sempre estar na presença de Cristo, de fazer aquilo que Ele ensinou, a palavra vai estar nele. Então, fica difícil, Jesus abençoe, irmão, de ser enganado, irmãos. Por quê? Porque somos capazes de alguma coisa de nós mesmos? Não. É porque o Espírito Santo, Ele faz tudo por nós. Quando nós nos direcionamos a Ele, né? Nos deixamos ser, né, governados por Ele e não por nós mesmos, não é verdade? E hoje, só para mostrar para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, abrem lá em 2 Coríntios capítulo 3, enquanto isso fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, grande és Tu, Senhor Jesus, misericordioso, Senhor, és Tu, Senhor, Salvador, Senhor Jesus, és Tu, sobre as nossas vidas, verdadeiro, Senhor Jesus, és Tu sobre todas as coisas, Senhor, e a Ti, Senhor Jesus, que honramos, que glorificamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e aqui estamos, Senhor Jesus, para Te engrandecer mais uma vez, para aprendermos mais um pouquinho a sermos como Tu. Em nome de Jesus, Espírito Santo, opera, Senhor Jesus, o Teu querer, acrescenta-nos, Senhor Jesus, a sabedoria, o discernimento, a autoridade, em nome de Jesus, o entendimento de Cristo, Senhor Jesus, pois o entendimento de Cristo veio para que nós viéssemos conhecer aquilo que é verdadeiro, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, e cremos, Senhor, que estamos, Senhor Jesus, naquilo que é verdadeiro, isto é, em Seu Filho Jesus Cristo, pois o Senhor é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E não quer que nenhum dos Teus pequeninos, Senhor Jesus, venham se perder, Senhor, pelo engano deste mundo, pelo engano das trevas, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, pois de lá o Senhor já nos tirou, e o Senhor quer, Senhor Jesus, tirar muito mais, Senhor, muito mais almas, muito mais homens, mulheres, Senhor Jesus, das garras, Senhor Jesus, de Satanás. Que seja feita a Sua vontade, Senhor Jesus, tanto no céu como na terra, e em nossas vidas, e em nossos corações. Afasta de nós, Senhor, a soberba, afasta de nós, Senhor Jesus, a presunção, a altivez, a arrogância, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa acrescentar em nossas vidas, Senhor Jesus, a simplicidade, a humildade, Senhor Jesus, de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo,
operando o teu querer e o teu efetuar, nos livrando das orações contrárias que se levantam, todas as palavras contrárias, Senhor, todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno, caiam por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aqui no versículo 2, irmãos, bom, no versículo 1 em diante, 2 Coríntios 3, né, versículo 1 em diante, fala assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então aqui, irmãos, quem é que tem que ser a carta? Somos nós, né? Por quê, irmãos? Aonde quer que você for, se a pessoa ela fica sabendo que você é uma evangélica, é um evangélico, é um cristão, que você serve a Jesus, você pode ter certeza que que a pessoa vai te medir, ela vai ficar atenta na sua pronúncia, as pessoas vão ficar atentas no que você fala, né? Até na hora de dar risada, as pessoas são assim, irmãos, os homens são assim. Por quê? Porque hoje, irmãos, está muito escancarado a vergonha, né? A vergonha dos evangélicos, está muito escancarado mesmo. Porque a pessoa não pode falar que é evangélico, a outra já fala assim: ixi, de que igreja que você é? Ah, tal igreja, ixi, daquela igreja, né? Então, não querendo denegrir nenhuma igreja, porque o problema não é a igreja, o problema, né, tá na pessoa, né, no caráter da pessoa, o que ela fala, né, quando está com outra pessoa. Porque muitas vezes tem pessoas que na igreja ela é uma coisa, né? E lá onde ela trabalha, onde ela vai, que é longe de onde ela congrega, onde ninguém conhece ela já é outra, né? E isso não convém que se faça assim, como a cristão, né? Nós temos que ser sempre da mesma forma, tanto na igreja, como em casa, como no trabalho. Pode estar longe, pode estar perto, temos que ser a mesma coisa, ou seja, ter o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo linguajar, o mesmo falar, né? O mesmo pensamento, não é verdade? Para quê? Para que assim nós possamos, né, sermos essa carta lida pelos homens, não é verdade? Essa carta lida, porque muitos se pegam muito a títulos, né? Que eu sou pastor, que eu sou evangelista, que eu sou presbítero. Hoje, pastor já está, acho que lá embaixo. Hoje, a pessoa abre uma igreja, ela já é apóstola, né? Você não vê mais pastor, é apóstolo agora, já subiu para apóstolo, bispo. E aí Jesus vem, a hora que Jesus vem e fala, né? Pelos frutos é que conhece a árvore, né? Assim, você sabe o que está escrito na carta quando você lê a carta, né? Não é assim? Enquanto você não lê, você não sabe o que está escrito nela, né? Ou seja, você lê para ver o que contém, qual é o conteúdo que está na carta, né? Assim somos nós. Muitas pessoas vão querer ler a gente, vai saber qual é o conteúdo que está dentro de nós, que conteúdo que há dentro de nós, né? Que conteúdo é esse? Será que o conteúdo ele é verdadeiro, ou esse conteúdo ele é frajudo, igual muitos outros que estão por aí, que se vestem, né, lindamente, bonitamente,
Mas porém, né, irmãos, é aquele velho ditado que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Assim mesmo, Jesus ele fala que é para nós analisarmos o que? Os frutos. Se é para nós analisarmos os frutos, irmãos, muitos vão também analisar os nossos frutos. Muitos também vão analisar o nosso modo de falar, de proceder, de agir, né, segundo a tais situações que acontecem nas nossas vidas. Algumas situações de apavoro, sei lá, de pessoa na hora que vem as dificuldades, né? Muitas dificuldades, as pessoas vão notar qual é o seu proceder, em quem você vai estar colocando, né, a sua fé, ou seja, a sua convicção, né? Porque não adianta você falar que congrega na igreja A, B e C, né, irmãos? E fala que serve a Jesus, aí chega lá, na hora lá, não é nada daquilo que você falou. Quer dizer, a sua carta foi lida, né? E a carta de muitos estão sendo lidas, irmãos. Lidas. Quer dizer, nós somos essa carta. Então nós temos que ter zelo, né? Temos que ter zelo com essa carta, porque essa carta somos nós. E essa carta, irmão, não é nada mais, nada menos do que o templo do Espírito Santo, né? O homem, Jesus, ele vem falando várias vezes por parábolas, né? Muitas vezes por parábolas, para que nós pudéssemos entender. Então o homem, ele é comparado como uma árvore, né? O homem, ele é comparado como uma carta, como templo, não é verdade? Ele é comparado com muitas coisas, como vaso, não é verdade? Quer dizer, nós temos que ser vaso, né? Prontos para sermos o quê? Usados pelo Espírito Santo. Não é verdade? Um vaso, mas o Espírito Santo ele não vai usar um vaso sujo, correto? Ele vai usar um vaso limpo, ele vai limpar, ele vai transformar aquele vaso para que o Espírito Santo possa entrar lá e habitar dentro dele, né, irmãos? Então aqui fala, vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Mas como é que os homens vão conhecer essa carta? Na sua maneira de falar, na sua maneira de abordar alguém, né? De conversar, abordando a pessoa. Eu creio que muitos aqui, ao falar com alguém, a pessoa já, só de você falar, a pessoa, você é evangélica? Já aconteceu isso com algum de vocês? Vocês foi falar com a pessoa e no seu pronunciar a pessoa já pegou. Você é evangélica, né? É porque não é todos que falam, né? Por exemplo, no nome de Jesus. Os homens dizem serem filhos de Deus, mas muito poucos pronunciam o nome de Jesus, né? Jesus Cristo. Eles falam Deus. Às vezes você vê alguns falando Deus abençoe, Deus aqui, mas Jesus é muito pouco. E nós sabemos que nós temos que glorificar o nome de quem? De Jesus. Esse tem que ser glorificado. Então essa tem que ser a nossa carta, ela tem que estar pura, né, irmão? Nós que somos carta de Cristo, temos que estar puros. Temos que estar, né, escrita realmente com o Espírito do Deus vivo, para que os homens possam ler, né? E não ter nada com que nos acusar, que é contrário a muitos outros que estão por aí, né, irmãos? Muitos outros que estão por aí, que dizem que está recebendo o Espírito Santo, aí começa a falar até em línguas, né? Começa a sapatear. Essa carta aí, irmão, essa carta aí está rasgada, essa carta aí está adulterada. Essa carta aí precisa realmente ser uma carta de Cristo, para que os homens possam ler, né, irmãos? Como é que os homens vão dar crédito, né? Vão dar crédito. Não vão dar crédito em qualquer carta, né, irmãos? Porque está na cara, está escancarado
que é o caso, por exemplo, né? Não denegrir, né? Nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas eu conversando com o pastor outro dia, pastor William, né? E falando, acho que é o rapazinho lá de 14 anos lá, né? Como que daqui, sei lá, 5, 10 anos, como não vai estar a mente daquele jovem, né? De sofrer tantos escárnios, de sofrer, né, irmãos, tantas coisas que não era para estar sofrendo, né? E falar que todo mundo falar o pastor, que peraí, então o pastor agora não precisa ser mais casado, não precisa mais ter uma família, não precisa, né? Como diz a palavra que o presbítero lá, o pastor, ele tem que ter sua família em sujeição, seus filhos, né? Na obediência ali, na palavra. Para quê? Para que possa ser pastor. Quer dizer, nem casado não é, como que é pastor? Quer dizer, a gente já vê que isso daí está fora. E Jesus, ele veio fazer o quê? Nos dá entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, está escancarado, irmão. Sem o evangelho, sem a obediência, irmão, ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é muito fácil ser enganado. E muitas pessoas estão sendo enganadas, infelizmente. Infelizmente, né? Porque, em vez de aconselhar, né? Vai naquela onda. Vai naquela onda, aí o cara lá começa a falar um monte de coisa lá e a pessoa ainda vai e grita glória, 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 e começa, né, aquele fuzuê. Então, vê que o nome de Jesus, ele não pode ser vituperado dessa maneira, não pode ser, né, irmãos, escarnecido, porque quem paga o pato não é nem ele, é o nome de Cristo, é o nome de Jesus. E que carta é essa? Como que essa carta está sendo lida pelos homens? Não está sendo lida, está sendo escarnecida. E de Espírito de Deus não tem nada aí, né? Se você for ver, ó, Paulo, ele nos fala assim, 2 Coríntios capítulo... 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14... Paulo, ele nos ensina aqui, pelo poder do Espírito Santo, sobre os dons, né? Sobre os dons, porque é cada tipo de dom aí que dá até medo, viu, irmãos? Que não está escrito no Evangelho, né? Então, aqui no versículo 1 em diante, ele começa, ó, seguir a caridade, procurai com zelo os dons espirituais. Então, é para você procurar com zelo. O que é zelo? Cuidado, cuidado. Não é para você já ir, né, deliberadamente. Com cuidado, você tem que ter zelo, né, nos dons. Então, seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quer dizer, há vários dons, sim. A palavra fala que há vários dons, né? Há muitos dons, mas qual é o principal? Profetizar. Profetizar o quê? É sair pulando na igreja, falando, eis que eu te digo, né, que você vai receber isso, receber aquilo outro. Não, não é isso. Isso daí não é profecia. A profecia é o evangelho. É aquilo que Jesus, ele veio nos dar. É aquilo que Jesus, ele veio dar para cada homem. É a sua palavra, essa é a profecia, que os homens não conhecem ainda, a qual as escamas ainda estão em seus olhos, não podem compreender, enquanto não se renderem aos pés de Jesus, né? Então, principalmente de profetizar, porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Quer dizer, o dom de línguas é dom? É dom. A palavra fala que é, né? Mas o outro está falando em línguas e o outro está lá, glória, 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 querendo falar também. Mas não está falando com ele, está falando com Deus, né?
Aí fala aqui, ó, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Porque a palavra é que nos consola, a palavra é quem nos exorta, a palavra é quem nos dá entendimento. Correto? Não vai ser língua estranha que vai me dar entendimento para conhecer o que é verdadeiro, e sim a palavra. A palavra sim, ela vai me dar discernimento, sabedoria, para conhecer aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo profetizado, aquilo que está sendo passado para a igreja, pela palavra. Sem ela, não tem vez, não tem vez. Sem o dom de profecia, irmão, ou seja, sem o dom da palavra, sem o dom do evangelho, não tem como a pessoa ter entendimento, ela é facilmente enganada. É facilmente enganada. E por essa e por outras, Jesus falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque não procura com zelo os dons espirituais. Não vai atrás com zelo dos dons espirituais. E a palavra vai ficando de lado. A palavra vai ficando de lado, né? Ó, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, olha só, exortação e consolação. O que fala em língua estranha, edifica-se. Edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. A igreja. E o que Jesus veio fazer? Veio para você, ele falou para você, né, se ater a si mesmo ou ao seu próximo? Ou seja, né, amar a si mesmo, edificar a si mesmo? Não, ele veio para quê? Para te ensinar a edificar a igreja. E automaticamente você também vai ser edificado. E sim a igreja, somente a igreja. Ele veio o quê? Fazer coisa para si próprio? Jesus? Não. Ele não veio fazer coisa para si próprio. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio em prol de todos, ou seja, daqueles que creem no seu nome. Aqueles que creem no seu nome. Deus, ele poderia fazer aquilo que ele quisesse, aquilo que ele queria. Qual foi a vontade de Deus? Foi de enviar o seu filho, seu único filho, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê nele não vai perecer, vai ter a vida eterna. Quer dizer, edificou somente um? Não. Ele veio para edificar a todos, né? Mas isso daqui, nós só temos esse entendimento através da palavra, do evangelho. Porque é o evangelho, ou seja, o dom de profecia, da palavra. Esse aqui nos dá esse entendimento, né? E aqui falando 5, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, Paulo falando, né? Mas muito mais o que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Olha só, se não tiver intérprete, cale-se, fica quieto, né? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá ou que se toca com a flauta ou que se toca com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar.
Então, irmãos, não importa. Eu estou cheio do Espírito Santo, vou começar aqui a falar línguas estranhas. Vai edificar o quê na vida dos irmãos que aqui estão? Ou na vida dos irmãos que estão nos assistindo pela live? Não vai edificar em nada. Vai edificar somente a mim. E o mais importante é que a igreja seja edificada. Então, nós temos que ter entendimento, né? Entendimento, discernimento. Porque não adianta nada eu sair sapateando aqui, falando línguas estranhas, e o irmão fala lá, o irmão está cheio do Espírito Santo. Mas é para o irmão também estar cheio do Espírito Santo, e aí? Ele tem que receber entendimento. Que entendimento ele vai receber? Nada. Porque se eu não interpretar, não vai receber nada. Vai ficar vazio ao ar, como disse aqui, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e numa delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para quê? Para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então, eu não posso esquecer da igreja. O que está em jogo aí? A igreja. Porque quem tem que estar preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo? É a igreja. É a igreja que tem que se preparar. É a igreja, né, irmãos, que tem que, né, se despojar das coisas velhas. Se despojar, irmão, das coisas deste mundo. Então, eu não posso me esquecer do quê? Da igreja. Então, não pode ser eu, né? Eu sou o que sou. Não. E a gente conversando, né? Não sei quantos irmãos viram aquele vídeo lá que ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele até repreendeu: pastor sou eu, né? Quer dizer, como que não fica a mente de uma pessoa desse tipo? Porque os embates, irmãos, são muitos. As pessoas xingam, as pessoas falam palavrões lá nas redes sociais. E como que não fica a mente de uma pessoa dessa, que nem é adulta ainda, é um adolescente, ainda está crescendo. Ou seja, nem nasceu para Deus ainda. Nem nasceu para Deus ainda. Que o Espírito Santo possa ter misericórdia da vida dele. Agora, quem pode responder isso daí, lá naquele dia, irmão, se não se arrepender, é seus pais, os pastores que deixaram subir lá no púlpito, pegar o microfone, porque eu não culpo uma pessoa assim. Mas o que temos que ter em mente, irmãos, é que nós só vamos ter entendimento através do Evangelho. Porque não adianta a pessoa te perguntar: e aí, o que você acha daquele menino lá que está assim, assim? Porque muitos vieram me perguntar já. O que você acha? E aí? Né? O que você acha? Para ver o que você tem para falar. E eu falei o que eu acho, falei sobre a palavra, né? Sobre o entendimento de Cristo. Falei que ele não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo. Né? Culpa nenhuma, irmão. Agora, os seus pais e os pastores que se dizem dirigentes, né, de um corpo, de uma igreja, esses aí podem ser cobrados e muito. Agora, infelizmente, a mente dele pode não ser a mesma daqui, sei lá, há 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Possa ser que o coração dele esfrie, que o coração dele endureça. Por quê? De tantas coisas que ele ouviu, de negativo. Possa ser que ele não queira mais Jesus. E aí? Como é que fica? É por isso que Jesus ele veio, para nos dar esse entendimento. E não sermos enganados junto com o mundo. E nem também julgá-lo. Julgar a ninguém, né? Mas orar, interceder, para que o Espírito Santo possa achar um local ali e possa resgatá-lo. Tirá-lo o quê? Da mentira. Então nós vemos aí que há língua estranha. A palavra fala. Mas Paulo ele fala que o maior é o da profecia, porque a igreja ela precisa ser edificada. A igreja não vai ser edificada individualmente, irmão. É coletivamente. Então, temos que ser coletivo, né? Olha só, no 14 fala assim, ó. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ué, se o meu entendimento fica sem fruto, então por que eu vou orar em língua estranha? Porque Jesus ele veio para nos dar entendimento. Aí que Paulo fala, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E Jesus ele quer que nós venhamos dar frutos. E como é que eu vou dar fruto? Profetizando, pregando a palavra, pregando o evangelho, passando o entendimento que ele passou para nós. Ele veio para nos dar entendimento e conhecermos aquilo que é verdadeiro. Olha, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Ou seja, uma pessoa indouta que não sabe o que você está falando ali, né? Naquela hora que você está falando língua estranha. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Olha só, irmãos. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então aqui Paulo ele fala, né, irmãos? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Adultos. Né? O que o cidadão lá está sendo? Ele não está sendo só menino no corpo, como está sendo menino também no entendimento. Ele é menino em tudo, né, irmãos? E muitos são já em idades avançadas, né? Não são mais meninos no corpo, mas são meninos no entendimento. Por quê? Porque aceitam. Porque não tem entendimento para corrigir, não tem entendimento para aconselhar, não tem entendimento. Eu vi falar sobre eu esqueci o nome do pastor, mas o pastor aconselhou o rapazinho lá, a ele continuar
a obra que ele está fazendo, mas, porém, não gravasse. Não gravasse e não colocasse no YouTube. Ué, vai servir do quê? Do que vai servir isso? Que conselho é esse? Isso é conselho de homem, isso é conselho da carne. Né, irmãos? Conselho da carne. Quer dizer, era para uma que ele nem poderia estar subindo em púlpito como pastor. Nem poderia estar subindo em púlpito. E a palavra, ele nos dá esse discernimento, irmãos. Não é de nós mesmos, isso daí. Por que o povo perece por falta de conhecimento? Porque não tem, porque não busca, porque não lê. Porque muitas vezes lê, mas não obedece também. Não obedece. Ah, está escrito assim, assim. É tipo assim, ouviu e saiu pelo outro lado, né? Tipo, ele leu, mas não deu crédito. Leu, mas não deu crédito. Ou seja, não creu. Então tem muitos assim, tem muitos avançados em idade, mas porém o entendimento, acho que não é nem menino, porque nem nasceu. Né? Nem nasceu. Então, irmãos, só para concluir, que eu falei demais, já é 9 horas. A carta que está em nós, irmãos, ela tem que ser escrita realmente com o Espírito do Deus vivo, e não com tintas, né? Não com tintas em papel, não em tábuas de pedra, como diz a palavra, né? Por quê? Porque isso daí você vai apresentar, não vai apresentar a si próprio. Onde você quer que você esteja, onde quer que você for, você vai para apresentar Jesus. Você vai para apresentar o Deus vivo. Você vai para apresentar aquele, né, que te salvou, aquele que te perdoou, aquele que, né, irmãos, que fez você participante da sua glória, do seu reino. Nós temos que colocar em mente isso, que essa carta que somos nós vamos para apresentar o quê? O Evangelho, a palavra do Deus vivo, que vai chegar tempos, irmão, vai chegar tempos aí que com certeza a gente não vai poder mais carregar a Bíblia. Não sei se nós vamos alcançar esse tempo, né? Mas não vai carregar mais a Bíblia. Quem vai ter que ser a carta? Vai ter que ser você. Você vai ter que ser a carta para a edificação da igreja. Onde quer que você esteja, a pessoa tem que ver você, ver Cristo em você. Ver Jesus em você, ver o quê? O Espírito Santo dentro da sua vida, dentro do seu coração. Operando ali, te governando, te conduzindo. Aquele ali é diferente. Aquele ali não é igual aos outros, não. Isso eu não falo por soberba, né, por arrogância, não, irmãos. Porque a vontade de Deus é que todos eles sejam a carta de Cristo. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas, infelizmente, irmão, por falta de conhecimento e de obediência ao Evangelho, muitos não estão sendo assim. Mas, em nome de Jesus, nós queremos estar sendo, irmão, cada dia a carta de Cristo, amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo abençoa grandemente a vida dos irmãos.